Nesse lugar, a natureza e o cinema se entrelaçam, criando uma atmosfera inesquecível. O litoral de Napali não é apenas um dos lugares mais bonitos do planeta. É uma verdadeira obra-prima da natureza. Imagine, penhascos rochosos com até 1000 metros de altura, caindo diretamente nas águas azuis do Oceano Pacífico. Esses penhascos foram formados ao longo de milhões de anos de erosão, e sua forma lembra os dentes afiados de um dragão. Mas o que torna este litoral ainda mais fascinante? Aqui não existem estradas. Sim, o único jeito de chegar a esses locais pitorescos é a pé, por trilhas ou de barco, o que adiciona uma atmosfera de aventura à viagem. Mais de 30 quilômetros de trilhas seguem a linha costeira, revelando vistas deslumbrantes de praias escondidas e cachoeiras que caem de grandes alturas. Mas isso ainda não é o mais estranho. O ecossistema único do litoral de Napali domina entre espécies raras de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui você pode ver aves como a Liuholoi-Kauaua, cujas asas têm 1 metro de envergadura. E agora imagine isso. Devido à sua inacessível, este litoral se tornou lar de muitos mitos e lendas. Os moradores locais acreditam que é um lugar sagrado, protegido pelos espíritos dos antepassados. E o que mais impressiona? No litoral de Napali, você pode encontrar vestígios de antigas aldeias havaianas, datadas de mais de 4 séculos. Isso torna os Everglades não apenas uma maravilha natural, mas também um recurso vital para toda a região. O Palácio na Rocha é muito mais do que uma maravilha arquitetônica. É um verdadeiro labirinto de pedra e história. Imagine uma construção esculpida na rocha a 30 metros de altura, onde as paredes estão protegidas contra intempéries e inimigos. Este local foi a casa do povo Anasazi, que o utilizava para proteção e comunicação. As construções rochosas possuem mais de 100 quartos e 63 varandas, que oferecem vistas deslumbrantes dos cânions. Esses quartos estão conectados por estreitos corredores, criando a sensação de que você entrou em um mundo onde o tempo parou. E o mais interessante, em alguns desses quartos foram encontrados restos de alimentos, indicando que os habitantes utilizavam métodos únicos de armazenamento e preparo. Mas isso não é tudo. Sabia que no Palácio na Rocha foram encontradas pinturas incomuns, cujas imagens ainda geram debates entre os cientistas? Esses desenhos podem conter pistas sobre os rituais e crenças do povo Anasazi, que ainda são um mistério. Todo ano, este lugar atrai mais de 700 mil turistas que desejam vê-lo com os próprios olhos. Mas poucos sabem que, no século XX, o Palácio na Rocha estava à beira do colapso devido à erosão e à atividade humana. Programas especiais de proteção e restauração permitiram preservar este patrimônio e agora você pode vê-lo quase em seu estado original. E o que mais impressiona? E o mais interessante, sob o glaciar, há trilhas turísticas que permitem às pessoas ver esse mundo de gelo de dentro. Você poderá caminhar por cavernas de gelo e sentir a atmosfera que pode não existir em alguns anos.
O Baía de Fundy é um lugar onde as marés atingem alturas de até 6 metros, tornando-o o maior maré do mundo. Imagine um oceano que sobe tão rapidamente que, em poucas horas, inunda praias e transforma baías tranquilas em massas d'água agitadas. O segredo desse fenômeno está na geometria única da baía, onde entradas estreitas e bancos de areia rasa criam uma ressonância que amplifica as marés. Você sabia que, nessa região, a diferença entre o nível mais alto e o mais baixo da água pode chegar a até 14 metros? É como se você estivesse observando um elevador gigante que levanta e abaixa todo um oceano. Agora imagine tamanha escala. Cada maré pode causar um movimento de até 7 milhões de metros cúbicos de água. É como se houvesse uma competição constante entre o mar e a terra, e o elemento marinho sempre vence. Mas isso ainda não é o mais estranho. A água que desce das margens deixa atrás de si formações geológicas únicas, chamadas de poços de maré, que se tornam o lar de uma imensa diversidade de vida marinha. Sabia que nessa região habitam estrelas do mar e ouriços do mar raros que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo? Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para ver esse fenômeno incrível. E aqui vai mais um fato incrível. Na Baía de Fundy existem mais de 30 espécies marinhas únicas. O Parque Nacional de Yosemite ocupa uma área superior a 3.000 quilômetros quadrados e suas rochas graníticas se elevam até uma altura de 900 metros. Imagine estar ao lado de um prédio de 25 andares ao observar o El Capitan, uma das rochas mais conhecidas do mundo. Todos os anos o parque recebe mais de 4 milhões de visitantes, incluindo turistas e escaladores profissionais que buscam escalar suas montanhas. Mas há mais um fato impressionante. No parque, encontra-se o maior cachoeira da América do Norte, que atinge uma altura de 440 metros. Durante o degelo da primavera, o fluxo de água pode alcançar uma velocidade de até 7.000 litros por segundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Yosemite vivem muitos tipos de animais, incluindo ursos negros, e anualmente ocorrem cerca de 230 incidentes envolvendo esses ursos tentando roubar comida dos turistas. Cientistas até estudam o comportamento desses ursos para entender como eles se adaptam à vida ao lado dos humanos. Cada pedra aqui guarda sua própria história. E você já parou para pensar quantas outras histórias estão escondidas em suas profundezas? Você já ouviu falar do Lago Moraine, em Alberta? Este lago possui uma cor tão vibrante que às vezes é comparado a pedras preciosas. Imagine, a água aqui é tão azul que parece que alguém adicionou um corante brilhante. Localizado a cerca de 2.000 metros de altitude, o lago é cercado por montanhas majestosas que parecem guardá-lo. Essas rochas foram formadas por geleiras que cortaram seu caminho pelas vales, criando paisagens deslumbrantes. Mas isso não é tudo. O próprio glaciar que alimenta o lago dá a ele essa cor incrível devido às menores partículas de calcário que refletem a luz solar. Agora, imagine o verão, quando o gelo começa a derreter e o nível da água sobe, revelando novas áreas da margem. A água fica tão transparente que é possível ver o fundo a até 30 metros de profundidade.
Mas isso não é o mais impressionante. Nas proximidades do lago, você pode encontrar animais selvagens como ursos e alces que vêm beber água. O que mais impressiona? O Lago Moraine não é apenas um lugar bonito para fotos. Ele faz parte do Parque Nacional de Banff, que foi fundado em 1931. Este parque foi o primeiro parque nacional do Canadá e abriga ecossistemas inestimáveis. Todo ano, mais de 100 mil turistas vêm aqui para ver esse fenômeno natural com os próprios olhos. Guias locais contam sobre as pesquisas realizadas no lago para a preservação do meio ambiente e sobre a importância de proteger sua natureza única. Já parou para pensar como esse cânion seria se não houvesse chuva nem vento? Imagine um manancial que parece uma grande paleta de cores com tons vibrantes de azul, verde, laranja e amarelo. A grande fonte prismática em Yellowstone não é apenas uma fonte quente, mas a maior da América do Norte, com um diâmetro de quase 37 metros e uma profundidade de quase 30 metros. Mas isso não é tudo. A temperatura da água no centro da fonte pode chegar a 138 graus Celsius. Ao redor da fonte, há sobrancelhas térmicas que emanam cores brilhantes graças a micro-organismos chamados termófilos. Esses organismos sobrevivem em condições extremas e criam incríveis listras coloridas que mudam de acordo com a temperatura. Agora, imagine que cada cor não é apenas uma tinta, mas uma verdadeira ecossistema. Em áreas quentes, habitam micro-organismos verdes e amarelos, enquanto em áreas frias, há micro-organismos vermelhos e marrons. Esses micro-organismos desempenham um papel crucial na ecossistema, e os cientistas ainda estudam como suas propriedades únicas podem ser úteis para a medicina. O que é ainda mais impressionante é que, além dos micro-organismos, nesse manancial também se encontram minerais, como enxofre e sílica, que formam deposições únicas. Sua estrutura lembra formas caprichosas, como se a natureza mesma tivesse criado esculturas inusitadas. Explore seus cantos e você descobrirá que aqui vivem mais de 30 espécies de mamíferos, incluindo esquilos e aranhas, que podem se tornar seus companheiros nessa incrível jornada pela natureza. Imagine uma cidade onde outrora viviam mais de 100 mil pessoas e suas ruas estavam cheias de vida e comércio. Teotihuacan, localizado a apenas 45 quilômetros da capital moderna do México, foi, em sua época, uma das maiores cidades do mundo. As paredes dos edifícios eram adornadas com vibrantes murais, muitos dos quais ainda existem até hoje. Por exemplo, em uma dessas paredes, pode-se ver a imagem de uma serpente sagrada, com mais de 3 metros de comprimento. Essa serpente era um importante símbolo na cultura dos habitantes locais, associada à chuva e à colheita. Mas isso não é tudo. Em Teotihuacan havia pirâmides cujas dimensões impressionam. A Pirâmide do Sol, por exemplo, atingia 48 metros de altura e na base tinha o tamanho de 9 campos de futebol. E o que é ainda mais impressionante? Na sua cúspide eram realizados rituais que podiam durar dias inteiros. As escavações mostram que os habitantes da cidade
utilizavam métodos de construção complexos, incluindo misturas especiais que permitiam a construção de tais grandes estruturas. Arqueólogos descobriram que alguns edifícios foram construídos com pedra vulcânica, tornando-os especialmente resistentes e duradouros. Agora, imagine que nessa civilização existia um sistema de estradas com mais de 100 quilômetros de extensão, conectando Teotihuacan a outras cidades importantes. Essa rede permitia o intercâmbio de mercadorias e cultura em grandes distâncias. A água no cenote tem uma composição única, que a torna especialmente agradável para nadar. As dunas de areia no Colorado impressionam por seus tamanhos. A altura de algumas dunas chega a 38 metros, tornando-as as mais altas da América do Norte. Imagine como o vento brinca com a areia, criando formas e desenhos hipnotizantes que mudam a cada instante. Essas dunas se formaram devido à combinação de atividade vulcânica e período glacial, criando um paisagismo único. Você sabia o que acontece quando os raios de sol passam através das partículas de areia? Aqui, a areia tem uma tonalidade dourada, que dá às dunas um aspecto inigualável, especialmente ao pôr do sol, quando elas parecem brilhar com uma luz flamejante. Mas isso ainda não é o mais estranho. Neste parque, há uma grande variedade de representantes únicos da flora e fauna. Por exemplo, aqui você pode encontrar espécies raras de plantas que se adaptaram para sobreviver às condições de calor rigoroso e falta de água. E aqui é que começa o verdadeiro absurdo. Algumas dessas plantas podem crescer até 30 metros acima do nível do mar, enquanto suas raízes se estendem até 3 metros de profundidade na areia. Agora imagine isso. No parque, você pode encontrar até mesmo animais raros, como o esquilo preto. Esses pequenos seres peludos vivem em tocas subterrâneas que os protegem do calor. Se você pensava que isso era impressionante, espere só. Na área do parque também há petróglifos indígenas antigos que contam sobre a cultura das pessoas que habitavam essas terras há milhares de anos. Todo ano, milhões de pessoas vêm aqui para capturar sua beleza e sentir o espírito único das culturas antigas que habitavam esta terra. A beleza impressionante da Vale do Fogo, no Nevada, é de tirar o fôlego. Aqui você pode ver rochas de um brilhante laranja e vermelho, que parecem derretidas diretamente do coração da terra. Essas formações únicas começaram a se formar há cerca de 3 milhões de anos, quando a atividade vulcânica criou esse cenário fascinante. Imagine, dunas de areia que um dia foram o fundo do mar, agora se erguem sobre você como ondas gigantes. Essas rochas, que podem atingir até 30 metros de altura, formam arcos e corredores naturais que podem ser explorados. E agora, o mais interessante. Nessa região foram encontrados vestígios de antigos seres humanos que deixaram suas pinturas rupestres nas pedras, datadas de cerca de 2.000 anos atrás. Você sabia que a Vale do Fogo é um dos lugares mais quentes dos Estados Unidos? A temperatura pode chegar a 50 graus Celsius nos meses de verão, tornando esse local um verdadeiro desafio para os amantes de aventuras. No entanto, isso não impede os turistas. Cerca de 40.000 pessoas visitam o local
todos os anos para apreciar os cenários únicos e os trilhos emocionantes. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Além das maravilhas naturais, a Vale do Fogo é lar de uma grande variedade de flora e fauna. Por exemplo, aqui você pode encontrar lagartos que mudam de cor de acordo com o ambiente e espécies raras de cactos que sobrevivem em condições de calor extremo. É interessante notar que alguns desses cactos podem viver até 100 anos, mas isso ainda não é tudo. A Vale do Fogo também se tornou um local popular para filmagens de filmes. Aqui foram filmadas cenas para clássicos como Star Wars e Jurassic Park. Cada visita aquí es una oportunidad para ver cómo la naturaleza crea obras maestras que pueden sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Incluso si piensas que has visto todo, la horquilla de Horseshoe Bend puede sorprenderte. O Parque Nacional Joshua Tree não é apenas um deserto. É uma terra onde rochas de até 30 metros de altura formam paisagens hipnotizantes, lembrando mundos alienígenas. E agora imagine, essas formações rochosas únicas surgiram graças a milhões de anos de erosão. Você sabia que há algo ainda mais estranho? Nessa terra crescem árvores de Joshua que podem viver até 500 anos. Seus galhos, que lembram mãos, se estendem ao céu, criando silhuetas incríveis contra os pores do sol. Essas árvores não são apenas símbolos do parque, mas também testemunhas vivas das mudanças climáticas e da ecossistema. Mas isso é apenas o começo. No Joshua Tree, habitam mais de 160 espécies de aves. Aqui você pode encontrar gaviões e abutres que sobrevoam o deserto em busca de presas. E o que dizer do céu noturno? Em noites claras, as estrelas estão tão visíveis que parece possível tocá-las com a mão. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nesse parque está localizado um dos maiores aglomerados de rochas para escalada do mundo. Isso significa que, quando outros lugares já estão cheios de vida, aqui ainda reina o silêncio do inverno, e sob a camada de gelo, há mistérios esperando para serem revelados apenas no verão. O Parque Nacional. Montanhas Rochosas não é apenas um lugar de paisagens deslumbrantes, mas também um verdadeiro tesouro para os amantes da natureza selvagem. Você sabia que aqui habitam mais de 100 espécies de mamíferos? Imagine como os cabritos monteses saltam pelas encostas das montanhas rochosas e como os ursos pardos se escondem nas florestas sombreadas. Mas isso não é tudo. Algumas das montanhas têm mais de 4.000 metros de altura. Para se ter uma ideia, isso é mais alto do que os 3 edifícios mais altos do mundo, se somados. Quando o vento passa por essas montanhas, ele traz consigo os sons da natureza, que lembram que a vida continua mesmo a grandes altitudes. No parque você pode encontrar lagos que a fauna local considera seu lar. Por exemplo, o lago Half Moon, com 30 metros de profundidade, atrai não apenas turistas, mas também aves raras que se reúnem aqui durante o verão. Agora imagine como esses corpos d'água refletem a majestade das montanhas ao redor, criando imagens visuais impressionantes.
Aqui também estão trilhas com mais de 300 quilômetros de extensão. Essas trilhas passam por paisagens deslumbrantes com cachoeiras e campos floridos. No verão, você pode encontrar flores alpinas que florescem apenas por algumas semanas, criando um espetáculo incrível. Mas o que realmente impressiona? Neste parque há vestígios de geleiras antigas que moldaram o paisagismo há milhões de anos. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui não apenas para descansar, mas também para se curar, aproveitando as propriedades únicas dessa beleza natural. O Lagoa Luiz, localizado no coração das montanhas rochosas canadenses, impressiona com sua cor azul turquesa. Não é apenas um lago bonito, sua tonalidade é resultado de pequenas partículas que caem na água quando os glaciares derretem. Essas partículas, conhecidas como coloides, criam um efeito semelhante à luz que passa através de esferas de vidro esmeralda. Todo verão, o lago atrai mais de 1 milhão de visitantes. E não é por acaso. Ao redor dele, há numerosas trilhas que levam a pontos de observação pitorescos, de onde é possível avistar as majestosas montanhas distantes. Imagine, você está na beira do lago e atrás de você há uma parede de pedra com mais de 2.000 metros de altura. Mas isso ainda não é tudo. O que torna esse lugar verdadeiramente único? Ao longo das margens do lago, crescem árvores que acumulam grandes quantidades de carbono, até 130 toneladas por hectare. Isso significa que o ecossistema do lago desempenha um papel importante na luta contra as mudanças climáticas. Como esse milagre da natureza conseguiu sobreviver até nossos dias? O segredo está nas medidas rigorosas de proteção que foram implementadas no século XX. Uma dessas soluções foi a criação de um parque nacional que protege não apenas o lago, mas também suas redondezas. E quando você acha que já sabe tudo sobre esse lugar, aqui está um fato surpreendente. A água do Lagoa Luiz fica congelada quase até o final de junho. Esse espetáculo atrai milhares de fotógrafos de todo o mundo. Você sabia que algumas dessas arcas têm seus próprios nomes e lendas relacionadas aos povos indígenas da região? Cada uma delas guarda sua própria história, que vale a pena conhecer. Imagine um lugar onde a lava flui como um rio e a terra treme com a força dos vulcões. O Parque dos Vulcões do Havaí não é apenas um santuário, é um laboratório vivo onde nasce nova terra. A área total do parque é de mais de 1.400.000 acres e é um dos locais mais ativos vulcanicamente no planeta. Você sabia que aqui não são apenas vulcões, mas verdadeiros gigantes? O Kilauea, um dos mais conhecidos, entra em erupção regularmente. E sua última atividade começou em 2018, quando fluxos de lava engoliram mais de 400 casas. Sentir isso ao vivo é como ser testemunha do nascimento de um novo continente. Mas isso não é tudo. No parque, existem ecossistemas únicos onde crescem mais de 200 tipos de plantas, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Uma das mais impressionantes é a palmeira hawaiana, que pode atingir até 30 metros de altura. E agora, podemos ver como a atividade vulcânica molda o paisagismo em tempo real. A lava, ao resfriar, se transforma em rochas pretas,
que se torna um habitat para espécies raras de animais. Por exemplo, aqui vivem várias espécies de aves que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Uma delas, a ave papagaia havaiana, pesa apenas 70 gramas, mas seu canto pode ser ouvido a vários quilômetros de distância. Agora, imagine uma noite no Havaí. O céu é iluminado pela luz vermelha das erupções e o ar se enche com cheiro de enxofre. E você sabia que algo ainda mais surpreendente? Suas formas majestosas e vales característicos contam a história de como as poderosas forças da natureza criaram este lugar incrível, onde a natureza e a história se entrelaçam em uma dança única. Everglades não é apenas um pântano, é um ecossistema onde vivem mais de 30.000 espécies de plantas e animais. Imagine uma área do tamanho da Califórnia, mas coberta por densas vegetações e corpos d'água, onde cada passo pode levar a um encontro com um alligator do tamanho de um minivan. Aqui, a umidade e o calor criam condições ideais para a vida, e isso não é por acaso. 32 milhões de metros cúbicos de água passam por essas terras todos os anos. Mas o que há de mais estranho? Essa água flui lentamente, apenas 1 centímetro por hora, formando comunidades únicas de plantas, como as árvores mangueiras com raízes que saem do solo, como mãos estendidas para o céu. Você sabia que os Everglades não são apenas pântanos? Aqui também há pequenos ilhéus, chamados de pequenos montes. Eles servem de refúgio para aves raras, como o pequeno falcão pescador, que não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nesta região, vivem cobras venenosas, como a cobra pilosa, que pode matar um homem em poucas horas. E nas águas dos Everglades nadam peixes-luz, capazes de brilhar na escuridão, atraindo suas presas. Todo ano, os Everglades enfrentam ameaças, como a mudança climática e a atividade humana. A água que é protegida aqui contém 60% da água doce da Flórida. Imagine, nos grandes lagos existem mais de 300 tipos de peixes, e isso ainda não é o limite. O enorme Parque Stanley, em Vancouver, ocupa uma área de 320 hectares. Isso é quase o dobro do tamanho do famoso Central Park em Nova York. Imagine só, aqui existem mais de 12 quilômetros de trilhas para bicicleta pitorescas que serpenteiam ao longo da costa, oferecendo vistas deslumbrantes do oceano e das montanhas. Todo ano, o parque atrai cerca de 8 milhões de visitantes, tornando-o um dos locais mais populares do Canadá. E isso não é tudo. O parque foi fundado em 1906, quando sua área era coberta apenas por florestas selvagens. Desde então, seu paisagismo mudou completamente, mas algumas árvores ainda alcançam até 30 metros de altura. Mas ainda há mais. Dentro do parque, existem mais de 80 espécies de aves, incluindo aves raras como o águia de cabeça branca. Esses magníficos predadores podem ter uma envergadura de até 2 metros. E aqui começa o verdadeiro mistério.
No parque, há antigos totens indígenas, alguns com mais de 100 anos. Eles são parte importante do patrimônio cultural dos povos indígenas e têm um valor inestimável. Sabe o que acontece quando você explora o parque? Cada visita pode revelar novos segredos. Por exemplo, o parque possui jardins botânicos únicos onde crescem plantas raras de todo o mundo. Encontrar essas plantas faz você perceber que este não é apenas um parque, mas um verdadeiro oásis de biodiversidade. Essas descobertas fornecem informações valiosas sobre o clima e a geologia da região. E você sabia que o Denali não é apenas o nome da montanha, mas também o nome de um parque nacional com uma área superior a 50 mil quilômetros quadrados? O Canyon Antelope é muito mais do que um simples desfiladeiro. É uma verdadeira obra de arte criada pela natureza. Já viu como a luz se infiltra através das estreitas fendas nas paredes do desfiladeiro, criando jogos incríveis de luz e sombra? Este desfiladeiro está localizado no estado do Arizona e atinge uma profundidade de até 30 metros. Imagine como, ao longo de milhões de anos, a água e o vento esculpiram formas maravilhosas na arenito. Algumas partes do desfiladeiro são tão estreitas que apenas 2 pessoas podem passar lado a lado. E o mais interessante, as listras coloridas nas paredes do desfiladeiro mudam de tom dependendo da hora do dia e do ângulo da luz solar. Você sabia que o que mais impressiona? Os locais mais populares para fotos estão a apenas alguns metros da entrada, mas para vê-los é necessário agendar uma excursão com antecedência. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para capturar essa beleza. E os melhores momentos ocorrem exatamente no amanhecer e no pôr do sol. Mas ainda não é tudo. Dentro do desfiladeiro, é possível ver vestígios dos antigos habitantes dessas terras. Arqueólogos encontram aqui ferramentas e outros artefatos relacionados à cultura navajo que habitou esses locais há muitos séculos. Difícil de acreditar, mas uma parte do Canyon Antelope foi descoberta apenas há algumas décadas e, desde então, tornou-se um verdadeiro ímã para aventureiros e amantes da natureza. Você sabia que o mais surpreendente é que todos os anos o manancial atrai milhões de turistas e suas cores vibrantes podem ser vistas até do espaço? A montanha Rainier se ergue a 32,5 metros e não é apenas um vulcão comum, mas um dos principais símbolos do estado de Washington. Imagine-a com seus declives maciços cobertos de neve branca que derrete, formando cachoeiras e enchendo os rios com água pura. O que é ainda mais intrigante, este vulcão é considerado ativo e sua última erupção ocorreu há mais de 60 anos, em 1946. Mas o que é fascinante? Os cientistas acreditam que ele pode acordar a qualquer momento, pois sob sua superfície há magma, que pode causar erupções poderosas. Mas isso não é tudo. A montanha Rainier também é lar de um vasto campo de geleiras com uma área total superior a 140 quilômetros quadrados. Essas geleiras, por sua vez, são a fonte de água para milhões de pessoas que vivem na região.
Agora, imagine que sob a camada de gelo há segredos esperando para serem descobertos. Estudos mostram que nas encostas da montanha existem plantas raras que conseguem sobreviver em condições extremas, além de árvores gigantes que podem atingir 30 metros de altura. Todo verão, milhares de turistas se dirigem à montanha para apreciar sua beleza. Mas o que é ainda mais interessante, da altura de um pássaro, abre-se uma vista espetacular das montanhas e vales circundantes, que literalmente encanta a imaginação. A montanha Rainier não é apenas um vulcão, é um lugar cheio de mistérios, onde a natureza e a ciência se entrelaçam, criando um ecossistema único. E o que é mais impressionante? Ele está cheio de peixes e outros habitantes aquáticos que encantam turistas e pesquisadores. Você já ouviu falar do Monumento do Vale? Não é apenas uma paisagem pitoresca, mas uma verdadeira galeria natural, onde as alturas das rochas chegam a 700 metros. Essas grandiosas formações, semelhantes a gigantescos dedos, foram esculpidas pelo vento e pela chuva ao longo de milhões de anos, criando um cenário único que atrai fotógrafos e turistas de todo o mundo. Agora imagine que, em algum momento, este lugar foi habitado por povos antigos. Durante milhares de anos, os navajos viveram aqui, deixando não apenas uma rica cultura, mas também muitas histórias que são transmitidas de geração em geração. Seus mitos sobre espíritos da natureza e lugares sagrados conferem a esta região uma atmosfera especial. Mas isso não é tudo. No Monumento do Vale, você pode ver não apenas as impressionantes rochas, mas também os espetaculares pôr do sol, quando o céu se pinta em tons vibrantes de laranja e púrpura. Esses momentos se tornam verdadeira magia, e todos que aqui estiveram compreendem por que este lugar inspirou grandes diretores, como John Ford. E o mais interessante é que esta região é considerada uma das mais fotografadas do mundo. Mais de 7.000 rotas que cobrem todos os níveis de dificuldade atraem entusiastas de adrenalina de todo o mundo. E o mais incrível, essas rochas são formadas de granito e têm pelo menos 100 milhões de anos. No centro de Tulum encontra-se a enigmática cenote Vênus, que atrai a atenção não apenas pela sua beleza, mas também por seus impressionantes tamanhos. Imagine só, o diâmetro desse poço natural ultrapassa os 50 metros, enquanto a profundidade é de aproximadamente 30. É como um imenso tanque subaquático cercado por densas florestas verdes, onde a água cristalina seduz os aventureiros. Mas isso ainda não é tudo. Dentro do cenote, há maravilhosas cavernas subaquáticas que se estendem por mais de 100 quilômetros. Essas cavernas já foram um santuário para os antigos maias, e algumas ainda guardam misteriosos artefatos. Você sabia que aqui foram encontrados restos humanos que datam de mais de 2.000 anos? Esse achado faz com que nos perguntemos: quais rituais eram realizados nessas águas sagradas? Agora imagine que, além de peixes, essas águas também abrigam espécies raras de animais. Por exemplo,
Aqui você pode encontrar lagartos com cores vibrantes que quase nunca deixam seus locais favoritos. Eles podem ser vistos deslizando habilmente pelas pedras ao redor do cenote, criando um contraste pitoresco com a verdejante vegetação. Interessante é que o cenote Vênus também é conhecido como um local para mergulho subaquático. Centenas de turistas chegam aqui todas as semanas para mergulhar nessa fantasia subaquática. Eles exploram corredores e nichos misteriosos, esquecidos pelo tempo e pelo homem. E o mais incrível? Nas suas encostas foram encontrados vestígios de fluxos vulcânicos antigos que mostram quão poderoso o vulcão poderia ser em relação ao paisagismo ao seu redor. O arco de Horseshoe Bend parece ter sido cortado por uma faca gigante. Este trecho do rio no Arizona se formou devido a poderosos fluxos de água que lavavam as rochas por milhões de anos. Mas o que é impressionante? A largura do rio neste ponto chega a 100 metros e a altura das rochas acima da água é superior a 130 metros. Imagine como essa arquitetura natural encanta com suas formas, refletindo-se na água tranquila do rio. E aqui começa a verdadeira magia. Todos os anos, mais de 100 mil turistas vêm aqui para ver essa obra-prima da natureza. O que torna o Horseshoe Bend especialmente atraente é a combinação única de cores, onde os tons vermelhos e laranjas das rochas contrastam maravilhosamente com a água esmeralda. Mas isso não é tudo. Ao redor do Horseshoe Bend, há sinais de culturas antigas que deixaram suas marcas nesse impressionante cenário. Arqueólogos encontraram artefatos que indicam que pessoas viviam aqui há mais de 1000 anos. Como elas usavam essas terras? A resposta vai surpreender. Elas usavam essa região como caça e locais sagrados. Agora, imagine que, devido às mudanças climáticas, o nível da água no rio pode mudar em vários metros nos próximos anos. Isso significa que o Horseshoe Bend estará sempre mudando e sua forma pode se tornar ainda mais misteriosa. E o mais impressionante de tudo, intrigante de tudo, recentemente, cientistas descobriram em essa cidade antiga túneis subterrâneos que podem indicar que ali eram realizados rituais complexos relacionados à água e à fertilidade. Imagine um glaciar que se move a uma velocidade de até 200 metros por ano. E isso não é apenas um número, é o Menendez. Sua extensão ultrapassa 30 quilômetros e, em alguns pontos, sua largura pode atingir 100 metros. Na sua superfície, você pode ver impressionantes rachaduras azuis que cortam o gelo, como se alguém tivesse passado uma escova por uma grande pintura branca. Essas rachaduras se formam devido ao movimento contínuo das massas de gelo e à sua fissuração. E o que é ainda mais intrigante? Dentro do glaciar, há rios subterrâneos, água que flui sob a pressão do gelo, criando um ecossistema único. Cientistas descobriram que essa água pode armazenar informações sobre o clima dos últimos 30 mil anos. Mas isso não é tudo.
O glaciar é lar de muitos tipos de animais, incluindo focas marinhos e águias brancas. Esses animais se reúnem em seu pé, onde o gelo encontra as águas quentes da baía, criando condições ideais para a caça. Imagine estar no pé do glaciar e ouvir como grandes blocos de gelo se desprendem de sua borda e caem na água com um som profundo. Esse fenômeno se chama calipso e ocorre quando o gelo começa a derreter sob a ação da temperatura e da luz solar. Pesquisas científicas mostram que o Menendez perde cerca de 30 metros de seu volume a cada ano devido às mudanças climáticas. Isso faz com que o glaciar se torne cada vez menor e alguns pesquisadores acreditam que ele pode desaparecer nos próximos poucos décadas. O Castelo Casa Loma foi inscrito no Registro Nacional de Locais Históricos do Canadá como uma das estruturas arquitetônicas mais importantes do país. Imagine-se em pé no meio de altas formações rochosas que parecem torres que caíram do céu. São os Hoodoos do Canyon de Bryce. Essas formas esquisitas, que podem atingir até 30 metros de altura, foram criadas pela natureza ao longo de milhões de anos. Mas espere, isso ainda não é tudo. Algumas delas foram formadas pela erosão, que as moldou em formas incomuns, lembrando figuras humanas. Já parou para pensar por que esses hoodoos têm uma cor tão vibrante? Isso ocorre porque eles contêm minerais. A óxido de ferro lhes dá um tom avermelhado, enquanto o calcário confere uma cor branca característica. O resultado são contrastes impressionantes que se acentuam com a brincadeira de luz e sombra ao longo do dia. Mas esses não são apenas belos formados rochosos. Eles têm seus próprios nomes, por exemplo, Garoto Dançante ou Velho Amigo. Cada um deles tem sua história ligada à cultura local e aos mitos dos ameríndios que habitavam essas terras. E o que mais impressiona, na mesma região também habitam espécies raras de animais, como cabras montesas, que se movem com agilidade pelas rochas, e uma grande variedade de aves que podem voar facilmente entre essas majestosas colunas. Esses maravilhosos fenômenos naturais foram formados em condições em que o nível de acidez da água era significativamente maior, o que acelerava a erosão. E mais um detalhe que faz o coração bater mais rápido. O Canyon de Bryce está localizado a mais de 2.000 metros de altitude, criando condições climáticas únicas para a formação desses hoodoos. E o mais surpreendente, a área do lago é de apenas 36 hectares, mas sua beleza e importância para o ecossistema são incomparáveis. O Parque Nacional Arches, no Utah, impressiona com seu grande número de arcos rochosos, mais de 2.000. Imagine cada arco não sendo apenas uma formação natural, mas o resultado de milhões de anos de erosão, onde a rocha dura cedeu lugar ao tempo e à natureza. A mais famosa delas, a Arco Delicate, atinge 32 metros de altura e se torna um verdadeiro ímã para os turistas. Mas isso não é tudo. No parque, você pode encontrar um arco que parece ter sido criado por antigos construtores. O arco coral, com suas formas únicas, lembra como a natureza se tornou uma arquiteta. O que torna esses arcos tão especiais?
sua paleta de cores, do vermelho vivo ao dourado, dependendo da hora do dia. Se você pensava que eram apenas belas rochas, espere até conhecer a fauna local. Aqui habitam espécies raras, como a raposa-rei, que caça ao crepúsculo, e lagartos que se escondem nas fendas das rochas. Todo manhã você pode encontrá-los em busca de alimento. É uma verdadeira vida entre as pedras. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Algumas dessas arcas podem pesar até 18.000 toneladas. Imagine como elas ficam suspensas na beira do precipício. E não são apenas formas estáticas. Sob a ação do vento e da chuva, elas continuam a mudar. Agora imagine os pores do sol, quando o sol pinta o céu em tons quentes e as rochas começam a brilhar por dentro. E se você acha que isso é tudo, prepare-se para uma descoberta. O parque possui mais de 150 quilômetros de trilhas para caminhada, incluindo a famosa trilha até o lago Tuolumne, onde a altitude é superior a 2.500 metros. A altura do Denali atinge 6.481 metros, tornando-a a montanha mais alta da América do Norte. Imagine, as nuvens ao redor do cume formam uma verdadeira coroa e a temperatura na altitude pode cair abaixo de menos 40 graus Celsius. Mas isso não é tudo. Nas encostas da montanha, você pode encontrar geleiras com uma espessura de até 100 metros, formadas ao longo de milhares de anos de acumulação de neve. Elas não apenas impressionam pelo tamanho, mas também desempenham um papel crucial na ecossistema da região, alimentando rios que desaguam no oceano. Você sabia que o que mais impressiona? A ascensão ao Denali é considerada uma das mais difíceis do mundo e apenas cerca de 50% dos alpinistas que tentam escalar seu cume têm sucesso. As dificuldades não se limitam apenas às condições extremas, mas também à previsibilidade do tempo, que pode mudar em questão de minutos. Nas encostas do Denali habitam muitos animais selvagens, incluindo ursos grizzly, muskoxes e leopardos das neves. Esses animais se adaptaram às condições rigorosas para sobreviver nesse clima severo. Agora imagine ver esses animais em seu habitat natural, entre geleiras majestosas e picos montanhosos. Incrível, mas na montanha você pode encontrar restos de geleiras antigas que existiram há milhões de anos. Esses restos falam sobre como os seres humanos viviam em harmonia com a natureza selvagem, utilizando os recursos do oceano e das florestas. O Castelo Casa Loma, em Toronto, impressiona com seu tamanho monumental. Sua altura alcança 37 metros. Este castelo foi construído utilizando mais de 300.000 pedras, que foram trazidas de diferentes regiões do Canadá. Imagine como este palácio majestoso, cercado por 10 hectares de jardins, se erguem entre os prédios modernos da metrópole. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O castelo foi construído no início do século XX para o multimilionário Henry Pellat, que gastou mais de 3 milhões de dólares em sua construção. Isso é mais do que 30 milhões de dólares em termos atuais. Ele sonhava com a grandiosidade da Europa medieval, e seu castelo realmente parece uma cena de um conto de fadas.
E o que é ainda mais intrigante? Dentro da Casa Loma você encontrará mais de 100 quartos, incluindo uma vasta biblioteca onde são guardadas raras edições e manuscritos, além de um túnel subterrâneo de 80 metros que conecta o castelo aos estábulos. Este túnel era utilizado não apenas para conveniência, mas também para garantir a segurança em caso de ataque. E aqui é onde a coisa realmente fica louca. O castelo se tornou um local popular para filmagens de filmes e programas de televisão. Seus salões foram usados para filmagens de projetos como Kingsman e Detetives. Além disso, na Casa Loma são realizadas regularmente visitas teatralizadas, onde os visitantes podem ver o castelo ganhar vida em diferentes épocas. Imagine, este castelo possui até mesmo uma adega com uma coleção de mais de 30 mil garrafas. E o mais impressionante, esses desenhos esculpidos na pedra são uma prova de como profundamente os seres humanos estão conectados à natureza. E o mais interessante é que alguns desses desenhos podem ter milhares de anos e ainda têm suas histórias para contar. Imagine um cânion onde as paredes de até 100 metros envolvem a água, criando curvas hipnotizantes, semelhantes a um reflexo em um espelho. Não é apenas um cânion comum, é o Reflexão Canyon, localizado no estado do Utah, com uma forma como se tivesse sido esculpido por mãos gigantes da natureza. E o que há de ainda mais fascinante? Seus contornos característicos e cores vibrantes são resultado de milhões de anos de erosão e ação da água. E aqui está o fato mais impressionante. Nesse cânion, você pode encontrar minerais únicos que brilham em todas as cores do arco-íris. Quando a luz cai sobre essas pedras, elas brilham como joias em uma loja de joias. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em determinadas horas do dia, a água no cânion reflete o céu de tal maneira que parece que você está olhando para um portal para outra realidade. Sabe como chegar a esse lugar incrível? A jornada exige coragem, pois será necessário superar vários trechos difíceis e até mesmo atravessar pedras. Mas vale a pena. No Reflexão Canyon, você pode encontrar aves raras, como o falcão peregrino, que caça suas presas a partir da altura. Se você acha que já é tudo, espere! Nesse cânion também há vestígios de culturas antigas que deixaram suas marcas nas rochas. Essas histórias aguardam para serem descobertas e cada novo achado adiciona um toque de magia a esse lugar. No Reflexão Canyon, você pode ver exemplares únicos de hieróglifos deixados por tribos locais que contam sobre a vida e tradições das pessoas que habitavam essas terras. Essas imagens podem ter mais de 1000 anos. Imagine um lugar onde fontes termais jorram diretamente das rochas e formam terrazas naturais. É a Gruta de Tolantongo, no estado de Hidalgo, no México. A temperatura da água atinge 38 graus Celsius e ela penetra no corpo como se estivesse abraçando você. Mas isso não é tudo. Aqui você pode ver não apenas piscinas termais, mas também cachoeiras que caem de até 30 metros de altura, criando paisagens hipnotizantes.
Os moradores locais dizem que essas fontes eram conhecidas há muito tempo e nas suas margens podem ser encontrados vestígios de civilizações antigas. Por exemplo, aqui foram encontrados artefatos relacionados à cultura tolteca, que usavam a água para fins rituais. E você sabe o que eles faziam? A água dessas fontes era considerada sagrada e tinha um significado especial em seus rituais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na Gruta de Tolantongo você pode encontrar uma variedade de plantas e animais que se adaptaram a esse microclima único. Ao redor das fontes crescem árvores com troncos grossos e aves locais, como beija-flores, voam em busca de néctar. Isso cria uma atmosfera como se você tivesse entrado em um paraíso tropical, a apenas algumas horas de grandes cidades. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No interior da Gruta de Tolantongo, há cavernas onde se encontram cristais e estalactites. Alguns deles atingem comprimentos de vários metros, e suas formas lembram criaturas fantásticas. Essas formações naturais são hipnotizantes em sua beleza e mistério, e cada visita revela novas descobertas. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? A água dessas fontes contém minerais que são bons para a pele e ajudam a relaxar. A atividade vulcânica aqui pode criar novas ilhas, e isso está acontecendo agora mesmo. O Parque Nacional Zion, no estado do Utah, não é apenas um cânion, mas um mundo inteiro de rochas vermelhas que se elevam até 400 metros de altura. Imagine, essas majestosas falésias foram formadas por poderosos fluxos de água que encontraram seu caminho através de sedimentos moles. E o que vai surpreender você? Algumas dessas rochas têm cerca de 12 milhões de anos, o que torna o Zion tão único. Aqui encontramos 3 diferentes climas, criando uma incrível diversidade de flora e fauna. Neste parque, você pode encontrar mais de 700 tipos de plantas e muitos animais, incluindo coiotes raros e ovelhas montanhesas, que se movem com agilidade pelas encostas íngremes. É como se você estivesse tanto nas tropicais quanto no deserto. Mas isso ainda não é tudo. A 300 metros de altura, há trilhas que levam às mais pitorescas plataformas de observação. Uma das trilhas mais populares é a Trilha do Anjo, onde você pode caminhar por uma estreita trilha cercada por penhascos verticais. E aqui começa a parte mais louca. Em alguns trechos, a trilha tem apenas 1,5 metro de largura e uma das laterais cai em um abismo. E o mais incrível de tudo, no Parque Zion encontra-se o famoso rio Virgin, que serpenteia entre as rochas e forma impressionantes bacias. Este rio não só criou os cânions, mas também mantém a vida nesse clima rigoroso. Existe a opinião de que em alguns cantos secretos do palácio podem haver ainda não descobertas salas secretas, cheias de artefatos que podem revelar mais sobre a vida desse povo misterioso. Imagine 5 grandes lagos ocupando uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Isso mesmo é o que temos com os grandes lagos, os maiores lagos de água doce do planeta. Seu volume de água é superior a 22 mil quilômetros cúbicos, o dobro do volume do reservatório de Hoover. Cada um desses lagos possui características únicas.
Por exemplo, o Lago Superior, o maior deles, absorve tanta água que, se seu nível subisse apenas 1 centímetro, isso resultaria no alagamento de grandes áreas de terra ao redor. Já o Lago Michigan, o único dos grandes lagos completamente localizado nos Estados Unidos, possui água incrivelmente limpa, atraindo turistas de todo o mundo. Sabe o que acontece quando esses lagos encontram rios? A água dos grandes lagos flui para o Rio São Lourenço, criando um forte fluxo que garante a navegação e o comércio entre os Estados Unidos e o Canadá. Mas isso não é tudo. Esses lagos sustentam um ecossistema onde habitam mais de 400 tipos de peixes. Agora, imagine isso. No século XX, o nível de água nos grandes lagos sofreu grandes oscilações. Às vezes, ele subia até 2 metros. Isso afetou as cidades costeiras, que enfrentaram inundações e mudanças no ecossistema. Curiosamente, nos últimos anos, o nível de água começa a mudar novamente, causando preocupação entre os ecologistas. Pode-se imaginar que essas águas escondem ainda muitos mistérios? Cientistas continuam a explorar as paisagens subaquáticas e talvez em breve eles descubram novas espécies que vivem em profundezas das quais nem suspeitamos.